onde a sua ideia encontra a nossa luz. Estúdios SR. O Estúdio SR foi criado para expandir o seu futuro digital. Seja pelas trilhas de áudio, pela materialização no visual, ou pelos caminhos mais recentes de comunicação. A gente vai cuidar para que você consiga alcançar o seu público nos meios digitais. Realize seu projeto. SR Music Produtora. Gravação, mixagem, masterização, produzindo artistas. Produzindo seu sonho. Seu vídeo com qualidade. SR Produtora. A sua produtora. Radar aleatório. Radar aleatório. Quando você experimenta a nossa pamonha de Goiás, sente mais que sabor. Sente tradição, de verdade. Aqui em Porto Ferreira, no interior de São Paulo, cada pamonha é feita pelas mãos de uma goiana que trouxe na bagagem o jeito certo de preparar essa delícia. É milho bem escolhido, receita no ponto e muito carinho em cada detalhe. Da nossa cozinha para a sua mesa, entregamos mais do que um produto. Entregamos o gosto de reunir a família e guardar boas lembranças. Pamonha de Goiás. Feita por quem entende, servida para quem gosta. Caixinhas personalizadas que encantam a sua festa. Sacolinhas temáticas, cheias de charme e cor. Força que se ergue. Presença que permanece. Nós construímos realidades. Estúdios SR. Onde as ideias ganham forma. Quadro a quadro, camada a camada. A visão final. Estúdios SR. Bom dia, internautas. Estamos mais uma vez com Radar Aleatório. Hoje com a presença do nosso vice-prefeito, Alan Tangerina, que vai nos falar um pouquinho da política local, política nacional e até política mundial. Por quê? Com esse mundo cada vez mais interagindo pelas redes sociais, alguns problemas passaram a participar do nosso cotidiano. Essa interação tá perigosa, né? Sim. Mas a interação, hoje a gente está mais interligado no mundo, né? Uma coisa que antes, há 20, 30, talvez mais, né? Da minha geração de jovem, era muito difícil saber de todas as notícias. Hoje, Não, hoje... tá online. O que passou ontem já é passado. Né? Você mostra alguma coisa hoje pra turma que aconteceu ontem de manhã... O cara falou, isso aí é antigo. Você fala, mas foi quando eu vi ontem. Eu falo, mas ontem? Então, já é antigo pro cara, já. Então, Ana, É verdade. um bom dia, Alan. Bom dia, Jorge. Bom dia pra todo mundo. Bom dia. Pode se apresentar, Alan. Diz aí quem é o Alan Tangerino. Nós conhecemos, mas sempre Tangerina? Tangerina. Tangerina. É a fruta mesmo. É a fruta, mas eu não tenho esse vínculo com fruta. É que em Porto também tem a família Tem. com O, né? Eu pensei que era tangerino. Não. Tem os dois, né? Tem até pessoas que já estão encurtando meu nome e me chamam só de Tangerina. Eu até gosto. Eu não me oponho, não. Não, mas
Tem nada a ver. É o sobrenome. Mas se apresente aí, quem sempre tem novos internautas acessando o site, conhecendo você. Você é um jovem que entrou recentemente para o hall da política como vice-candidato na chapa do André, né? E aqui saiu vencedor. E você também tem uma atuação tanto política como empresarial, primeiro empresarial. Sim, sim. Primeiramente, obrigado, né, o convite. Até estava tirando algumas dúvidas aqui sobre o canal de vocês. Desejo sucesso, né? Estão retomando. Espero que tenham um crescimento e que tragam várias pessoas para debater assuntos diversos, né? Tanto político quanto profissionais e até mesmo beneficentes, que eu acho que é uma pauta muito legal. Que eu imagino que quem acorda de manhã e vai fazer algo em prol de outra pessoa sem benefício nenhum, não tem o que paga nesse mundo. É algo muito bonito. Mas eu sou Alan Tangerina, sou ferreirense, nasci aqui mesmo. Sempre trabalhei nas empresas que eu e meu irmão herdamos do meu pai, né? Acabamos assumindo a cerâmica dele. Como é que chama a cerâmica? Atualmente é Sara. Sara. Isso. Antigamente era Savana, né? Savana, eu lembro. Isso. No período de 2003... Tem lá em cima no Atacadão lá. Temos também loja. No ano de 2003 para 2004, a Savana quebrou. Teve uma dificuldade. Foi quando começou aquele período do 199, que tinha muita cerâmica barata e, como outras cerâmicas, meu pai acabou também sofrendo o preço aí e não conseguiu teve tocar. alguma questão de industrialização, sei lá, 2.0? Não sei. Não, lá era mais por causa do dólar, né? O dólar ficou muito barato em relação à moeda nossa. E com isso, os produtos importados ficaram muito baratos. A gente fala Tava que... tipo assim, um e pouquinho para um? Não, 1 para 1. 1 para 1. 1 para 1. Começou 1 para 1, né? E teve uma época que ficou 85 centavos. Então, a gente fala que foi um período de desindustrialização do Brasil devido à forte concorrência com o produto importado. E muitas empresas não conseguiram competir. E outras empresas, o que preferiram? Trazer o importado, colocar a etiqueta dela, o pré-fabricado. Então, houve tanto... Onde veio o Made in China para todo lado. É essa revolução que a gente fala asiática, né? Porque teve várias revoluções asiáticas. Primeiro com o Japão, depois com os tigres asiáticos e agora com a China. Então, a gente fala 3 ondas de expansão dos asiáticos. E eles são muito fortes, porque a economia deles é em grande escala. A mão de obra, na época, era extremamente barata, seja no Japão nos anos 60, 70, seja nos tigres asiáticos nos anos 80, 90, e a China. E agora a China está espalhando para o Vietnã, Laos, Camboja, onde a mão de obra também é barata. Então, não está fácil. Por isso que o dólar... Eu acho que isso aí é um problema justamente no crescimento mundial. Quanto mais gente, menos dinheiro. Só que o que está acontecendo também na questão da China, eles estão sofrendo já sanções de taxações de alguns países para equilibrar a balança. E eles estão buscando como alternativa outros países. Então, eles enviam os produtos para tentar fazer a exportação deles por outra nacionalidade. Na verdade, se você for para a Europa hoje, você pega muita coisa da China pelos países, tipo Suécia, sabe? Você tem ali, eles estão usando muito, atualmente, Tailândia e Índia, está começando. E eles estão assim, qual que é a estratégia deles? Produzir em outros países, mas por empresas chinesas. Então, essa semana saiu a reportagem. O setor de branca, né, que a gente fala eletrodoméstico, banco, geladeira, fogões, já tem 2 transnacionais chinesas atuando no Brasil. E eles já conquistaram um mercado de 20%. Certo? Onde eles entram, fica um trabalho difícil. Porque eles têm escala lá, barateia e pode ser que tenha subsídio, aí tem outras implicações que pode ter. Por isso que está difícil a concorrência com eles. E agora, com a Índia, vai aumentar mais. E eles estão expandindo para o... E a questão, tipo assim, aqui em Porto Ferreira, a influência maior é porque eles mandam muita coisinha de plástico, né? Mas aqui em Porto Ferreira, o que aconteceu? Depois desse processo, né, criou-se a lei antidumping, que resguarda a cerâmica
ferreirense no caso, né? Principalmente a linha de mesa, que era onde sofreu um grande impacto lá atrás. E a cerâmica decorativa, eles têm uma questão que eles fazem por peso e dimensões. Então, quanto maior o produto, mais caro ele fica para importar. Então, a linha de vasos, cachepôs, algumas partes ornamentais, ainda não sofreu o impacto chinês, porque já chega com um valor um pouco agregado. A linha de mesa, que era menor, criou o antidumping para equilibrar a balança. Foi onde teve o crescimento das fábricas ferreirenses, né? Que cresceram muito nos últimos anos, porque elas conseguiram pegar a fatia que a China estava tomando conta lá atrás. E esse processo é renovado a cada 5 anos. O ano passado, nós fizemos essa renovação através do Sindicer, que é um dos intermediadores para que essa lei não caia, porque a cada 5 anos se renova para manter a equidade comercial aí com eles. Porque se você observar, é que depois, com o passar do tempo, quando ele falou do 1,99, a China tinha produtos de baixa tecnologia, Sim. baixo Na verdade, assim, eles sempre tiveram coisa boa, só que eles vendiam muita coisa ruim por causa de preço. Não, é que, na verdade, não chegavam os produtos de alta tecnologia. Chegava o que a gente chama de Xing Ling, os brinquedos, as luzes. Agora, está chegando os produtos que a gente chama de alto valor agregado. Seria automóvel, geladeira, de bens de consumo. Além, é lógico, de centrais telefônicas, smartphone e tudo. É que é o mesmo processo que aconteceu com o Japão. Nos anos 60, o Japão começou a exportar rádio de pilha. E era muito ruim. E os rádios americanos e europeus era bom. Americano, Motorola, europeu, Telefunk. E os de japoneses, Sony, era tudo ruim. Só que tinha muitas marcas. Daí eles foram selecionando até que ficou Sony, Hitachi, e daí dominou o Japão. Pioneer. Daí passou um pouquinho, vieram os tigres asiáticos. O símbolo é a Coreia do Sul, Samsung. E depois carros. Então, você pode ver, o processo é muito semelhante. Japão, Coreia do Sul e China. Eles começam com Coreia do Sul, então, são os tigres asiáticos. É que Coreia do Sul, quando a gente fala tigres asiáticos, é que junta Coreia do Sul, Singapura, Taiwan e Hong Kong. Ah, entendi. Era uma expressão, porque tigres cresciam rápido. Cresceram, vamos por 10% ao ano, como a China fez também. Como o Japão também cresceu bastante. Quando uma economia cresce mais de 10%, o pessoal chama de tigres asiáticos. Recentemente chamaram a Irlanda. O tigre celta. Não sei se você já ouviu essa expressão, mas você pular tigre celta. Por quê? Porque a Irlanda cresceu economicamente uma taxa de 10% ao ano. Hoje vai ser mais difícil crescer essa taxa, mas que nem a China, por mais que a turma fala que ela está crescendo pouco, ela cresce 5%, 6% ao ano. Sim. Para a China é pouco. É pouco. Mas para os Estados Unidos, para a Europa e para nós é muito, porque nós estamos acostumados a crescer 2%, 3%. Então, é difícil. Mas é a concorrência. Daí, só voltando, você falar do surgimento da Sara. Isso, e depois precisou trocar o CNPJ para se reerguer novamente. Aí começamos com o nome de Sara, que é da minha irmã caçula, né? Hoje já tem 25 anos, é doutora, até atende aqui às vezes no PS de Porto Ferreira. Eu tenho 38, faço 39 em dezembro agora. Bem novo, né? Tá, já rodei um pouco murcha. Tá branqueando o cabelo? Mas quem mandou você entrar pra política? Não, mas o cabelo tava branqueando já antes. Já antes? Ele só vai acelerar agora o processo. Mas é duas, não tem? É 2 caminhos. Ou vai branquear ou vai cair. Não, tem que branquear pelo menos, né? Eu não tive escolha de branquear. Depois pode ser que caia, mas faz parte. Faz parte. É que dizem que a política envelhece as pessoas. Não sei se isso é verdadeiro. Desgasta muito mental, né? Mas eu sempre fui um cara que trabalhou muito com a cabeça. Nunca fui um cara muito executor, ativo ali, braçal. E quem pensa muito, projeta muito, né? Acaba tendo esse desgaste mesmo e o cabelo branqueia, não tem jeito. Agora tá branqueando a barba. Mas nós começamos a Sara, foi desenvolvendo, passando por etapas. Conseguimos, com a bênção de Deus, num período longo, né? Poderia ter sido mais rápido, mas
Vamos dizer que ali em 2012, 2013, nós conseguimos equilibrar todas as contas que criou-se lá atrás com a Savana, para que pudéssemos andar para frente de cabeça erguida. E esse período foi muito dolorido, porque meu pai mesmo, ele, sendo um cara muito íntegro, ele tinha até vergonha, às vezes, de sair, porque ele podia estar devendo para alguém e ele não queria que a pessoa visse ele tendo uma vida normal, né? Ele entrou numa síndrome de pânico, com depressão, precisou fazer acompanhamento. Então, esses são os caminhos que ninguém vê, né? Depois que as coisas se equilibram e anda, todo mundo acha que foi só mil maravilhas, mas não foi, não. E ele está bem de saúde hoje? Graças a Deus. Então tá ótimo. Ixi, Então, hoje ele tá bem. passado a gente serve como experiência. Isso, em 2018 ou 2019, ele já acabou meio que se afastando do quadro nosso, né? Hoje vamos dizer que ele é um consultor, ele acompanha de longe, vai lá uma vez na semana, ele e minha mãe estão tranquilos, vamos dizer, aposentados aí, Como empresário, basicamente. você se resume no quê? Dizendo assim. Poxa, eu sempre fui Eu tenho meu irmão Miller, que é meu Você sócio. falou que você não é braçal, você é de pensar. Isso que eu ia explicar. Eu e o Miller começamos a nossa parte de sociedade junto do meu pai e viemos trazendo ao longo do período aí, mas duas personalidades bem distintas. O Miller sempre muito financeiro, um cara de números, mas não gostava muito da parte comercial, de prospecção, de busca e pesquisa. E eu puxei isso comigo. Então, eu sempre fui quem trouxe produtos novos para dentro da empresa, implantei dentro da produção, buscava conhecimento, gostava de visitar feiras, às vezes alguns clientes, buscar produtos diferentes para colocar até mesmo na nossa loja. E nós sempre caminhamos dessa maneira. Então, o meu irmão mais ali focado no financeiro, enxergando números, e deixou eu mais correndo para trazer inovações para a empresa. E foi o que deu certo. Nós tivemos uma bênção grande da mudança nossa para o digital antes da pandemia. Então, quando veio a pandemia, Já estava acostumado. nós estávamos já adequados. Vocês pro têm o mercado. e-commerce, tem tudo. Não, eu não tenho. Hoje a Sara é focada no B2B mesmo, né? Que é a venda direta para revenda. E nós conseguimos surfar na onda onde muitas pessoas ainda precisou entrar no digital para começar. Ali a Sara teve deslanchou, basicamente. Ela vinha se organizando e, com a bênção de Deus, a gente começou a se preparar em 2018, sem prever pandemia, que ninguém imaginava isso, né? E a hora que veio a pandemia, deu aquele impacto, nós conseguimos ter um crescimento muito grande já com a internet. E depois que passou a pandemia, começou todo mundo a estar na internet, naquele mercado de busca direta, de e-commerce, marketplaces, etc., compra direta, a Sara precisou analisar qual que seria o próximo passo dela. Porque realmente, na pandemia, eu vendi B2C direto para o consumidor final. Mas foi uma demanda de mercado. Estava todo mundo dentro de casa, como é que eu ia vender para o lojista? Né? Aí eu precisei pensar, eu e o Miller sentamos, conversamos, tem meu irmão Fabrício também, que faz parte da produção. E qual o caminho que ia tomar com a Sara? Se nós íamos ser uma fábrica que vendia direto, ou se nós íamos continuar fortalecendo o mercado de revenda. E aí nós optamos em continuar nesse mercado e eu acho que foi uma decisão assertiva. Porque muita gente hoje, as fábricas menores estão fazendo essa venda direta. E nós, como uma fábrica maior, temos que vender realmente para quem está revendendo, fortalecer parceiros e o nosso nome aí como uma empresa, como uma indústria, na verdade, né? Não como uma venda direta para o cliente Você final. tenta aplicar, então, um pouco do empreendedorismo na política. Eu tento. Não Mas é o que a gente quer, né? Quer dizer, não é o que a gente consegue, né? A gente quer uma coisa, mas não é o que dá. É muito difícil. Nossa, eu não consigo. Eu tenho que controlar bem tudo que eu vou pensar e falar sobre esse assunto. Só para concluir, teve essa parte, daí veio pós-pandemia, e é isso que eu queria que você colocasse. Hoje, a Sara continua vendendo para as revendas. E em termos de mercado, continua razoável, piorou muito, melhorou? Como que está nesses últimos 2 anos ou 3 anos pós-pandemia, em termos? Só para você continuar seu raciocínio, que é aquele negócio, vender direto, Sim, daí sim. vocês optaram para vender para revenda,
ou seja, se especializar realmente em produção e indústria e ter parcerias, né? Isso. Porque eu acredito nessa filosofia de parcerias, Sim. porque chega mais rápido Pois é. e em determinados momentos tal. E quando você perde parceiros é ruim. Ruim. Para o mercado geral, aqui, nós sentimos na cidade que muitos distribuidores deixaram de frequentar a cidade, porque antigamente vinha muita gente com o caminhão, levava cerâmica, esse cliente morreu. Agora, recentemente, estamos tendo um impacto também com as excursões, que estão deixando de ter interesse em Porto Ferreira. Está sendo uma luta tentar resgatar isso, porque aí mudou o perfil também. Antes vinham lojistas buscar produtos aqui. E eles deixaram de vir, porque com a internet, com a distância, eles conseguem comprar. E aí a gente cai na questão de tudo A questão aquele... já é um turismo, né? Aí- Deixando de ter o turismo. Só que aqui era um turismo econômico, né? Então nós De teríamos... compras, né? Sim. De negócio. de negócio. Nós temos que talvez mudar a concepção do turismo que vai se oferecer aqui para que resgate um dia aquela força que foi as nossas 200 lojas lá, Margiana e Anguera. E eu vejo que muitas, eu vou falar mais do meu segmento. Muitas empresas reclamam, algumas fecharam. Esse ano tivemos 2 empresas com um nome bem forte que estão passando crises grandes dentro da cerâmica também. E muita gente reclamando, infelizmente. O mercado está tendo uma oscilação negativa. A Sara, por outro lado, assim como algumas outras cerâmicas, eu vejo que estão conseguindo se manter, até conseguindo crescimento. Então, eu vou para o lado de posicionamento meu perante Sim. conversas familiares. Porque o meu pai, ele é um cara de direita extrema, vamos dizer assim, bolsonarista lá, né? E o meu pai, ele chega e fala, nós estamos ferrados. Tudo que está acontecendo, nós vamos ter que vender tudo, vamos embora do país. E aí ele fica naquilo lá, e eu e o Miller, né, sempre falam assim, pai, para. O Brasil sempre viveu na crise. Independente, assim, sempre teve algum problema político que impacta e interfere. E todos os esforços nossos foram resultados nossos. A política interfere, com certeza, né? Nós pagamos muito imposto realmente na nossa empresa. É onde eu penso que a pessoa que é boa, ela tem que ir para a política. Não adianta ela só querer dar opinião, ela tem que ir para a política. Mas é complexo. E nós ali conversando sempre, pai, para. Nós vamos fazer os nossos movimentos, nós vamos acompanhando, nós não vamos poder jogar a culpa de alguns erros na política administrativa do Brasil, independente de quem quer que esteja lá, se subiu a taxa Selic, o que é que seja. Nós temos que fazer os nossos movimentos, fazer a nossa gestão financeira, acompanhar nossos números, entender o público que nós queremos alcançar. Então foi onde nós começamos a definir que era melhor fortalecer as parcerias do que ir para o mercado livre, aberto, brigando com todo tipo de plataforma que possa vir do exterior, que possa ser daqui de dentro, e aí a gente vai comendo margem, comendo preço. Então nós começamos a criar fortalecimento de marca, fazer um brand da Sara, encontrar parceiros estratégicos. Qual que é os seus produtos lá hoje? Hoje, na Sara, nosso foco é home decor, que são estatuetas e vasos, e também a linha de garden, que a gente pega cachepôs e bacias para plantio. Ultimamente... São coisas, assim, úteis. Úteis, né? Vamos dizer que é home decor mais adorno, garden de utilidade, né? Útil. E agora nós também começamos o trabalho com resina. Nós fazemos estatuetas de resina. Se eu não me engano, acho que deve ser 2 fábricas só de resina que tem em Porto Ferreira. E a nossa é a única com... Coisas pequenas. Isso, mas é isso que o pessoal importa. Aquelas estatuetas mais elaboradas, nós montamos uma fábrica aqui em Pequena Porto assim, Ferreira. tamanho aqui da base do microfone. Isso. Então nós montamos uma fábrica aqui. Eu acho que é a única de Porto que está Então dentro desse é um pulo segmento. para sair dessa estatueta para fazer uma mesa de resina, que custa caro, hein? Custa. Aí nós temos também
a serralheria nossa, que é voltada para o segmento. Nós fazemos móveis para festa, não são esses móveis de alumínio com corda não que tem na cidade. É ferro. Fazemos ferro com a marcenaria também, né, de tampos envernizados ou laqueados, bandejas com espelho, que daí já pega um público de eventos sociais. E então nós diversificamos também o leque e nós temos a linha também de vasos ornamentais, vasos para jardinagem grande, né? Aqueles vietnamitas com texturas, etc. Então a Sara, para crescer e se manter ativa no mercado, também ampliou o olhar, né? Esse era o trabalho que eu falei que eu faço. Então quando a gente chega lá, pô, a cerâmica vai ter limites. Então vamos trazer outro produto para suprir a nossa ausência. E nós fomos diversificando. Então nós temos 4 fábricas hoje ativas aqui no município, fora a nossa loja. E depois, por fim, o último empreendimento que eu sugeri antes de ir para a política, né, foi o restaurante japonês, que é o Mikan, que é da nossa família também. Mikan fica na onde? Mikan é na Avenida Vergueiro, Nicolau. Lá depois Eu chamo do de 24 de semáforo. outubro. É, a 24 Pode antiga. mudar o nome que quiser. Pra mim vai ser 24 de Isso. outubro. Ali quase... É de frente com a Veralha, né? Ali na 24. Depois do posto Mickey ali. Né? Bom saber, porque eu e minha filha gosta de Então, comida japonesa. visite-nos, né? Nós inauguramos em novembro. Até citei porque o meu irmão ficou bravo comigo e ele de forma Como tá os correta. horários de funcionamento lá? Das 7 às 10h30, mais ou menos. De segunda a sexta, Segunda a sábado. segunda a sábado. Domingo não abre, então. Domingo não abre. Tentamos, mas aí desorganiza tudo. O fluxo dos funcionários aí. Não vamos trabalhar mais. Aí nós pegamos, conversamos, fizemos o projeto e eu na frente da ideia, fui pra política. Entrei em campanha. Deixei tudo nas costas do meu irmão, coitado. Ficou puto comigo. Filha da mãe, você traz o projeto, aí você sai pra fazer campanha, vai pra rua, deixa tudo nas minhas costas. Já tô te cobrindo na empresa. E eu ferrei com ele, coitado. Tanto que ele era candidato a vereador e ele nem fez campanha. Mas foi bem votado até. Ele quase teve 200 votos lá sem fazer nada de campanha. Pra mostrar o potencial dele também. Bem visto, né? É, bem visto. E assim, Seu irmão é mais novo. mais novo, ele tem 2 anos mais novo. Ele vai fazer 37 agora, em novembro, eu faço 39 em dezembro. Mas conseguimos abrir em novembro e vem respondendo muito bem já, graças a Deus. Conseguimos fazer todo o aporte financeiro para não ter dívidas e já está ganhando fluxo permanente. Então, nós estamos ramificando muito, precisamos de ajuda, né? Então, tem a participação da minha esposa, Tem uma da minha amiga minha, cunhada. não sei se você conhece a Otávia. Ela Otávia. trabalha com festas, salgados, essas coisas. Eu já ouvi o nome. É bom, cara. Melhor salgado pra mim da cidade. Porque você come, você não fica empanturrado. Ele fala, faz essas coisas bem bonitinho. E ela tá perguntando pra mim se eu não sei. Porque antes eu fazia as fotos pro Kitai. Sei. Lembra? E aí ela pedia caixa de isopor. Eu falei, o Kitai foi embora, não tem mais contato com ninguém disso aí. Vocês têm lá caixa de isopor? Muitas. Aí, Otávia, se ele tiver, depois eu arrumo pra você arrumar. Isso, pode sim. Lá tem, os peixes chegam todos em isopor, né? É, porque ela falou que ela usa bastante. Sim, lá também usa. Pode E acaba contar. virando, vai acumulando, né? Acumula, tem que descartar, não tem E jeito. no caso dela, vai reutilizar. Isso que é Sim, mais é. importante. Eu acho que essa economia circular é importante, né? Claro. Eu acredito que pode até reduzir custos. Pode, né? Todo caso depende, né? Porque às vezes se reutilizar, às vezes tem custo Tem. que a turma não sabe, né? Mas eu acho que é importante até para o meio ambiente, né? Então é um valor agregado importante aí, que quanto mais pessoas e empresas reutilizarem produtos, no caso dela, Eu mas sempre, quando eu vou em mercado, eu pego caixa de papelão também. tá aí, né? Então, assim, eu me defino como uma pessoa que acredita muito no que o ser humano pode fazer, no que eu posso fazer. Não tenho medo de sonhar nem de errar. Acredito muito que o meu esforço pode me levar onde eu desejo. Não vou transferir a culpa do fracasso para ninguém, porque eu sou dono do meu destino. Isso é Eu estoicismo. tomo as minhas decisões. Isso é estoicismo. Eu já nem sei Você se conhece, né? E, Marco Aurélio. e eu
corro atrás. Então, todos esses movimentos, essas ampliações, essas buscas, eu chego lá, eu coloco na mesa, eu entendo o recurso financeiro que nós temos, e aí eu saio atrás dentro do que eu posso fazer. Não tenho receio, porque, graças a Deus, andamos de forma correta, não temos débitos com ninguém. Até quando eu fui candidato, falaram, eles quebraram o pai dele. É mentira. Eu nem considero que o meu pai se quebrou, porque eu acho que quem está no meio de um mercado tão difícil, competitivo e oscilante, Esse tipo de opinião Cê- aí é muito rasa. você pode acabar acertando ou errando, e às vezes nem é você quem gera a sua queda, dependendo de uma parceria que você tem, ou de um movimento político. Às vezes você pode estar passando por uma crise. Concordo, é raso, críticas, e tem hora que até me incomoda. Isso é algo que eu ainda tenho que melhorar. Minha esposa fala sempre: por que você responde todo mundo que critica? Eu falei, não, porque eu não aguento, impossível. Tem gente que não sabe do tintim por tintim ou não me conhece. Então eu não admito que a pessoa me critique dessa forma. Daí eu vou lá e eu não entro em debate. Mas eu me coloco à disposição. Eu falo, poxa, tá bom, você quer me criticar, mas tem que me conhecer primeiro, né? Mínimo, né? Porque a pessoa tem a visão de prefeito braguista aí, vamos dizer. Eu não gosto dos Braga. Beleza. Mas o Alan Tangerina, ela nem sabe quem é. Só porque tá junto com ele, eu vou te xingar também. Mas Eu o falo, que não. aconteceu na questão da política? O André te convidou? Você já estava envolvido? É que talvez ele não sei, vamos colocar, ele estava sendo, Postulado um Posto- pré-candidato. né, mas vamos pensar, outros grupos também tinham procurado ele. E ele surgiu como uma liderança, podemos dizer, no começo já, né, Alan? Bem no início. Bem no início, podemos dizer, um ano antes das eleições. Já em 2023, por quê? Ele representava ser novo, ser empresário, que é uma coisa difícil de conciliar. Nada Não, com- mas eu acho que, assim, na minha consciência, ninguém vai procurar só por causa. Tem que ter aquele mínimo interesse da política. Não. Mas ele tinha, mas a boa parte dos empresários se destacam em reunião. Ah, sim. Certo? O grande problema da política é que ela exige, às vezes, também tempo para fazer algumas coisas que a gente chama de articulação. E quando o cara trabalha e é empresário, ele não tem esse Não tempo. Tô mandando o link aqui, tá, gente? Pode Quem falar. tem, Tranquilo. quem tem tempo, normalmente é aquele que se dedica 100% à política. Nada contra quem faz isso, mas a O famoso político profissional. não vamos falar de profissional, porque muitos não viraram político por causa disso. Não, tô falando, se a pessoa se dedica 100%, ele é um político profissional. Não, é porque ele não sabe fazer outra coisa. É porque ele não é empresário. Então como porque... você chama ele? Não é político profissional? Não, eu chamo ele de político só. Não existe político para mim profissional. Existe o político. Porque todos são profissionais em tudo. Né? Eu tenho Se você falar uma que, certa divisão. É que se você falar profissional, você está elogiando. Porque Não, quando mas você não é questão de elogiar e nem de inimigo. Eu falo assim, ó, Foi interessante. o político profissional. Quando eu falo, tipo assim, ó, o cara só vive daquilo ali, ele faz aquilo ali. Você conhece o Maluf por outra coisa na vida? Não, ele eu foi- sei que o Maluf... Não, eu tô te falando. empresário. Por isso falando, eu sei. Mas se você falar pra qualquer outra pessoa, vão enxergar ele como somente político. Não. Mas é porque as pessoas são rasas. De novo. Mas aí que a questão é a maioria. Não, é a maioria. Por isso que eu acho que quando você chama político profissional, você está elogiando. Por quê? Profissional é uma pessoa comprometida, uma pessoa que tem capacidade. E a Sim, maior sim, eu parte concordo. desses políticos que fica o tempo todo só na política, na maioria das vezes, são incapazes. E quando você chama ele de profissional, então você fala assim, ele vive da política. É melhor. Sim, é. Por quê? Ele não Se a gente tem... for tirar esse adjetivo... Ele não tem outra fonte de renda senão o cargo na política, seja eletivo ou comissionado em qualquer situação. Então vamos imaginar que eu começo a estudar, o primeiro emprego meu, vereador. O segundo emprego meu,
E vive na política. E vive na política. Esse cara nunca criou um empreendimento, nunca trabalhou nem de empregado. Então ele vive da política. Sim. Porque se ele fosse Então, mas quando eu chamo esse é só para poder selecionar. Então, não tô elogiando, não tô negando, é só para selecionar. Por isso que eu tô dizendo, eu tenho que colocar nesse sentido. Então, vamos supor, o Alan, ele não depende da política. A principal fonte de renda dele não é a política. Sim. O mais duro é aquele que tem. Por quê? Daí ele faz qualquer negócio para se manter na política. E isso é muito ruim. Isso é horrível. Eu vivencio isso. Então, isso é totalmente contra o que eu imagino. Discordo plenamente. E eu vejo o quanto as pessoas elas se abdicam em prol de um cargo. Era isso Ela que eu ia compra uma entrar, ideia, ela compra um lado porque ela precisa daquele benefício. Infelizmente. Então, isso daí, essa pessoa, para mim... Mas só para voltando lá, um pouquinho, porque eu quero depois, para depois a gente entrar na política. Além da Saara, que está na política, eu vejo que outros empresários do setor de cerâmica que não mexem muito com a parte de lojas e que agem como você, vende com representante, estão numa situação melhor do que aqueles que estão muito no e-commerce. E também... É limitante o e-commerce. E o e-commerce eu vejo que a taxa deles é muito elevada. E a concorrência lá, às vezes, acaba tirando o seu resultado positivo. Porque eu falo, não é lucro, né? A gente chama de resultado positivo. Você precisa de um resultado... Então, mas se deixar de ter, não é também uma coisa tão boa, né? Como assim? Você deixar de usar. Não, o marketplace. Sim. Não, mas o marketplace é que eu estou dizendo, Jorge. Se você não depender dele, é a melhor coisa do mundo. Você não precisa estar nele. Não, sei. Só então assim, que às vezes você perde um pequeno nicho do mercado. Não, você pode perder, mas na verdade... Hoje a Shopee está muito melhor em questão, tanto para os vendedores quanto para os compradores. Mas precisa taxa ver... menor, que os preços são muito menores. Né? Mas o ticket dela é baixo. Então, por isso que eu estou dizendo, o grande problema é que nem cartão de crédito. Um dos grandes problemas da economia brasileira é que você tem um sócio. Você paga 3%. A turma reclamava do CPMF que era 0, qualquer coisa, mas aceita pagar 3%. Isso é burrice para mim. Mas aí você está confundindo mas uma coisa. Do governo. Não, mas, ué. A CPMF é do governo. Não, que do governo é nosso, porque não existe dinheiro de governo, Jorge. Não existe. Mas quando fala que é nosso... Não. Seguinte, se nós estamos aqui é porque o dinheiro... Eu estou dizendo, você prefere pagar 3% de tarifa de cartão de crédito do que pagar 0 e tal. Agora que veio o Pix, por que as empresas estão pressionando agora para acabar com o Pix? Porque não tem taxa. Só aí que é a questão também. Você está falando de um juros de cartão? Você faz parcelamento. Não. Juro não. É de taxa. Você está falando do comerciante, então. Que ele passa... Não, mas ele devia... É isso que eu estou dizendo. A máquina cobra. A máquina cobra. É isso que eu estou dizendo. As pessoas, quando você arruma parceiro que te suga o seu lucro, no final do mês, é isso que ele fez. Se ele tivesse colocado lá no Mercado Livre, tudo, ele ia perder de 10% a 20%. Ele ia arrumar mais um que suga a parte positiva. É isso que eu quis colocar. Porque muita gente não faz. Eu estou dizendo por causa de escola. O que vinha de empresas oferecer para... Não, eu cuido da mensalidade para vocês. Olha, eu só cobro 10%. Existe hoje você pode usar uma rede social. O Facebook tem o marketplace deles também. E tem muito comércio profissional ali fazendo... Jorge, você está entendendo. Estamos falando do Mercado Livre. Sim, o Mercado Livre é isso que eu estou dizendo. É meio explorador. Não, o Mercado Livre é isso. E é o que eu estou dizendo. Muita gente é porque não faz a conta. Ele acha que ele vendeu o copo por R$1. Só que daí ele deu 20% para o Mercado Livre, 3% para o cartão de crédito. Perdeu 23%. Então a taxa de diferença entre o custo e o lucro tem que ser muito alta. Mas aí que acontece as falhas de gestão. Aí que eu falei. Porque não sabe fazer conta. E isso acha que tá ganhando, tá perdendo. Isso acontece... E quebra depois de 2, 3, 4 Até mesmo aqui, normalmente, as pequenas empresas que
intitulam fundo de quintal, né? Elas atrapalham o mercado, porque elas começam a se tornar referência de preço, e só que é insustentável. Não tem como você colocar uma empresa com toda a cadeia de funcionários, toda a estrutura, que você tem que planejar investimento dentro da sua estrutura, senão você fica defasado, margem de lucro, etc., com alguém que está trabalhando pequenininho e não sabe nem custear. E, às vezes, a pessoa que está ali dentro, ela pensa que se ela ganhar o que ela ganhava trabalhando para alguém, trabalhando para ela, no tempo dela, ela está tendo benefício. E aí ela atrapalha o mercado e logo depois ela acaba se apertando também. A Porque tendência, a mortalidade... Isso aumenta. acontece numa coisa em bem curto prazo, esse exemplo, com alimento. O povo começa a fazer lanche em casa e vai barateando. Ele quebra o outro cara, depois ele quebra também e todo mundo fica fudido. Porque Ele fica dividindo migalha. Porque, na verdade, eles não fazem conta e acham que o dinheiro que ele pôs no bolso hoje é dele. E, na verdade, você tem que depreciação de máquina, equipamento, inovação tecnológica. É por isso que gestão não é tão simples. Sim. Como ele falou, olha... Deveria ter isso na escola, né? Não, mas tem. Não, tô falando uma coisa mais centrada para isso. Não, tem, Educação Jorge. financeira, Não, inclusive. tem. O que não tem é aluno que presta atenção, Jorge. Eu trabalho em escola há 30, 40 anos, eu sempre explicava isso para os alunos. Mas na municipal... É para ter. Tem empreendedorismo, é para ter. O grande problema, a gente tem que assim, ó, o conteúdo tem isso. O grande problema é que os alunos não se interessam. E parte dos professores não tem competência para passar o conteúdo, então ele pula. Mas, na verdade, a carga horária tem. Eu estou dizendo porque eu trabalhei 30, 40 anos. Não, nisso eu não discuto com você. Não. Eu trabalhei... Não, você pega a básica. Existe tudo isso. Ó, toda a parte financeira existe. É um mito dizer que não tem isso. O grande problema é que boa parte dos alunos não estão nem aí com a educação. Estão lá porque o pai obriga. Isso é um grande problema da educação. E os pais não cobram. Isso aí eu sei. Outra questão é que estudo, de novo, ele tem um probleminha. Quando você trabalha ou tem uma empresa, você vê o resultado financeiro em 30 dias. No final do mês você tem lá seu dinheiro. Estudo, você vai estudar e pode ser que você tenha retorno financeiro depois de vários anos. Sim. Então o jovem... Não, você só vai ter depois de vários anos. Não, é que pode ser que você não tenha. Sim, é a questão negativa. Não, isso que é pior. Ou seja, você não tem certeza. Então é difícil motivar. Eu estou falando isso porque... Tanto é que você pega aí nas escolas que nós temos aqui em Portos, SESI, muito boa, tem isso. A ETEC tem. Essas duas eu tenho certeza, porque eu acompanho. Elas são mais voltada para isso. Voltadas. Agora, das outras, deveria ter. Porque na BNCC tem. Agora, que o professor faz na sala de aula, ou que o aluno faz na sala de aula, daí a gente fica difícil. Por quê? Para você tem que estudar. Sim. Principalmente se você não tem a vivência. Vamos supor, se você fosse dar aula lá na ETEC, vamos supor que você fosse dar uma aula lá de finanças, você concorda que você ia usar toda a sua bagagem Sim, do dia a dia para mostrar? Você ia falar com mais propriedade? Com certeza. Agora, vamos imaginar um cara que nunca foi empresário, nunca trabalhou Ele só vai ter a didática. Mas eu tive isso, acredite, na faculdade, 2004, meu pai quebrando. Eu cheguei pro professor da faculdade, falei assim, tá acontecendo isso aqui na nossa vida, o que o senhor sugere? Ele falou assim, para tudo, fala pro seu pai mandar todo mundo embora e começa de novo. Foi uma frase extremamente errada. Porque se você já não tem recurso, você já tá quebrando, como é que você vai fazer isso? Eu falei, esse cara não tem nem ideia de quanto custa fazer esse movimento. Então... É uma teoria que uma grande empresa estruturada pode ver que o investimento não deu certo, ela fala, vou tirar a empresa daqui, vou levar para lá, vou parar.
mas não a realidade nossa. Então mostra muito bem a ideia de quem tem a teoria, o conceito de quem tem a prática. E às vezes essa pessoa, além de... Eu falo que ela não tem a teoria, né? E nem a didática. Porque se ela tivesse estudado para valer, ela verificaria que para cada caso tem uma Com proposta. certeza. Ou seja, na teoria geral existe isso. É que a pessoa às vezes fica muito limitada aos chavões. Sim. Por isso que a pessoa que não pesquisa muito, ela tem dificuldade. Por quê? Você tem ao longo das teorias muitas visões. Muito, que eu não gosto de usar essa palavra, mas cases, né? Sim, case. Hoje é case. Tá falando inglês agora? hoje É que se a gente usa uma palavra diferente, eu falo assim, casos que ocorreram, né? Mas o pessoal usa case, né? Então, existe. Então, ele tinha que estudar vários casos que ocorreram no Brasil e no mundo e verificar, olha, vamos analisar a situação da empresa X. Ela preenche isso? Não. Olha, ela tem capital, patrimônio para poder mandar embora? Não. Porque, na verdade, cada um sabe onde o sapato aperta. Mas se você fizer uma boa análise, você fala assim, vamos pegar receita, despesa, patrimônio, compromissos, futuro. Sim. Você põe tudo. Opa! Olha, se eu dispor desse patrimônio, eu vou reduzir bastante meus compromissos futuros e não vou pagar taxa de juros. Opa, beleza. Se eu demitir X, eu vou investir tanto na demissão, mas eu vou ter em um ano um retorno X. É tudo. E hoje, com computador, com planilhas, dá para você fazer grandes simulações. É que eu falo, a mediocridade não tem só na política. Tem na educação, saúde, todas as frentes, na imprensa. com certeza. E a mediocridade é predomínio. Mas só para voltar, então, só para voltar lá na política, né? Por Então, isso chama radar aleatório. Mas tá certo. Alan, bom ter vários que tópicos, vai para lá e conversas. volta, né? Daí vamos pensar assim, em 2023 o Alan começa a despertar. Tanto é que eu fui conversar com ele. Eu vou dar um depoimento. Eu não sei porquê, eu fui lá na sua loja. Sim. Eu acho que eu marquei para conversar alguma coisa e você convidou, vem tomar um café. Tava você e aquele outro rapaz. Bob. E a gente conversou bastante, né? Conversamos. E ele falou, tal. Lembra, é porque ele estava sendo namorado politicamente por um grupo, né? E a gente começou... E eu queria saber se era mentira ou verdade, uma outra posição. Ele falou, não, realmente... Eu estava naquele grupo, mas eu não estou mais satisfeito. Eu falei, tá, daí trocou ideia, né? E nesse espaço de tempo nós fizemos entrevista também com os pré-candidatos. Sim. Isso talvez era junho, julho. E daí ele ficou conhecido pelos que sonhavam em ganhar as eleições. Porque é o seguinte, né? Já todo mundo que entra na política, o sonho é ganhar. Sim. E daí, Beleza. só que daí agora ele que conta o resto, porque ele entrou. Eu tô falando porque eu participei disso. Isso. Foi 2 encontros que eu tive com você preciso. Fui na loja, nós conversamos bastante, Sim. depois resultou na entrevista e daí você caminhou pela coisa e a gente sempre tem conversado. Ele já participou umas 2, 3 vezes de bate-papo ao vivo Sim. com a gente e vira e mexe a gente troca umas ideias, entendeu? Eu adoro. Quando vem convite, sim, eu gosto, né? Tem gente que fala, toma cuidado, né? Com pegadinhas. Eu falo, comigo não tem esse trem. Se for pegadinha, pra não quem tá for, devendo, né? eu não tenho. Se eu souber, eu falo. Se eu não souber, eu admito. Ser Então, natural é a assim, melhor coisa. Eu sou transparente, eu não tenho vínculo nem rabo preso. Aí esse é um problema que eu tô descobrindo na política, né? Que vem a ideia de que política tem lado. Então você tem que ter o seu lado. Eu tô aprendendo isso O ainda, lado porque do certo é o melhor. Então eu penso dessa maneira. Eu falo, poxa, será que eu tenho que ter esse lado mesmo? Eu não sou um cara que vai concordar com tudo de nenhum lado. Então, eu sempre fui um cara mais intermediador, apaziguador,
não gosto de me indispor facilmente com as pessoas. Você fala maneiro, você não é mineiro, mas você lembra um bom mineiro, né? Isso, eu sou desse jeito todo tempo. O meu irmão até, inclusive, às vezes fala assim, filha da mãe, você não quer dar dura nos outros porque você deixa que eu dou, né? Eu falo, não, mas é que eu prefiro transmitir o que eu preciso de forma calma, dentro do meu consentimento sábio, e eu vou falar o que eu preciso. Do que eu chegar e eu impor, porque eu estou numa posição de liderança, tanto empresarial, político, o que quer que seja. Não tenho essa postura nunca. Então eu gosto dessa conduta minha. E voltando lá atrás, eu tinha um caminho que eu imaginei que eu poderia até ser um candidato a prefeito, e eu recuei por receio mesmo. Falei, não estou pronto para ser prefeito. Não conheço nada da parte política, de como ia ser as negociações políticas, partidárias. Eu não tinha vivência administrativa sem network pública. pra isso. Eu estava sem. Eu era um cara entusiástico naquele momento, né? Eu tinha confiança que eu poderia ser, mas não naquele momento. E aí eu estava do lado de um grupo, me afastei, recebi convite de outros grupos, acabei aceitando o convite do André, embarquei de cabeça na campanha. Acho que, eu não me recordo de campanhas para ver assim, eu não era nenhum cara que seguia e que era fanático por política. Mas eu fiz o meu papel. Falei, não, se eu sou um candidato, eu vou trabalhar na campanha. E fui. Não fiquei me isentando, participei, eu fui para a rua, participei de entrevistas, sempre me coloquei como uma pessoa que quer fazer algo diferente e busquei isso comigo. Depois, acabamos sendo eleitos e imaginei que ia ser de uma forma, infelizmente, inicialmente não foi, mas também porque eu acredito que eu não estava pronto para entender tudo como era o processo, porque quando você vem do setor privado, você vem com imediatismo na cabeça. E apesar de eu ouvir, inclusive até o Mourão me falou, entre outras várias pessoas, que eu ia sentir a burocracia. Tem um freio de mão, né? Puxado. E é muito grande. Então eu cheguei no ímpeto, quero fazer, vamos pegar, vamos transformar, plano de governo, o que nós vamos sair, qual que é a estratégia, qual que é o primeiro passo. Meu Coisa Deus que leva o do próximo céu. mandato. É, basicamente. O primeiro ano agora é só ajuste. Planejamento a longo prazo. Se nós entregarmos nos 4 anos, já está ótimo. Eu falo, Jesus, eu achei que eu ia fazer um plano de governo em 4, criar outro, e nada disso. E aí, assim, não é problema do prefeito em si, é da estrutura montada. E isso é uma pena, porque eu tô sofrendo o impacto que todo mundo avisou mesmo. Então, assim, eu tô tendo que me adequar muito. Tem hora que eu dou uma afastada, eu tiro o pé, aí vem pessoas e falam, por que você sumiu? Por que você tá ausente? Fala, porque eu tô precisando me dedicar na minha empresa. E, de fato, ela consome tempo meu também. E eu não posso deixar ela, porque eu não sou um político... Qual que foi a palavra que usou? Profissional que vive da política. Que pode ficar à mercê de receber esse dinheiro. Entendeu? Porque daí, próximo mandato, ele vai ter que fazer coisas que ele não gostaria. Isso, então eu... Se ele depender do salário. Sim. Assim, teve outro dia um cara me criticou. Me criticou não, eu me posicionei com relação às pessoas que continuam jogando lixo na rua. Aí um cara falou assim... Os porcos, né, na verdade. Acredito que teve alguém que falou assim, não sei porque você está reclamando, você ganha dinheiro para isso. Aí eu, cara, entra no portal da transparência. Pensamento de um desgraçado. Veja o salário do vice-prefeito. É um cargo que eles falam, é expectativa. Mas nunca um vice-prefeito quer trabalhar porque ele não ganha nem um pouco proporcional à estrutura do que é a política. Eu já morei em alguns lugares fora do Brasil, já viajei bastante. Você sabia o único país do mundo em que eu vou num banheiro, por exemplo, e tem uma plaquinha escrito não urine no chão, jogue o papel no lixo. Aqui no Brasil. É Você o entendeu? básico. É o Pô, básico. Isso, quando eu fui primeira vez, você não nota, é que nem a dor de cabeça. Quando ela passa, você não lembra dela, você nem nota. Você só nota ela quando você tem a dor de cabeça. Então, quando eu fui primeira vez, eu fui para a Austrália.
Você não tem um choque de cultura pro bom, você tem um choque de cultura pro ruim. Cara, eu fiquei, nossa, maravilha. Você Tava nas volta dúvidas. maravilhado. Eu voltei, aí que eu senti a dor de cabeça. Porque aí que eu via, puta que eu pariu, cara, olha quanta coisa que eu não prestava atenção. Porque lá nem existe coisa assim, sabe? Tão supérflua de QI, de menos de macaco. E aí você vem aqui e você fala, caralho, mano, pô, tá escrito, tem que pôr uma placa pro cara não mijar no chão, Mas- jogar o papel de lixo, sabe? Daí eu vou falar mais uma coisa que a gente fala, né? Que o subdesenvolvimento de um país não é só o PIB baixo ou renda per É capita baixa. relativo, se for ver, né? Não, Aquela educação baixa traz o PIB baixo e tudo baixo. na verdade é o todo. É o todo. É o todo. Então, isso tudo que você percebeu que lá é mais organizado nos locais que você viveu, lógico, como eu não conheço, eu não posso falar que é 100% em tudo. Mas a gente verifica. E Não no, existe, acho que nada 100%. e que no Brasil a gente já teve uma coisa boa. Quando lançou-se o metrô, eu sou da época do lançamento do metrô, né? E eu fui trabalhar em São Paulo. Isso nós estamos falando 77, 78, 79 o lançamento. Mas eu fui trabalhar na década de 80 e o metrô era muito limpo, mas muito limpo. Parecia um hospital de primeiro mundo, de tão limpo. E daí eles falavam que, porque eles não deixavam nada no coisa. Daí na administração tem uma teoria, que chama a teoria da vidraça quebrada. Essa daí eu conheço. Ou seja, você não pode deixar. Por isso que a Senão piora. crítica ao poder público. Sim. Aí que vai cair no... eu não concordo Influência. que tudo depende do poder público. Mas quem que tem que dar o exemplo em Porto Ferreira? Alan. Então vamos pegar o mundinho nosso. Então, eu vou falar uma coisa assim, que você, talvez, muita gente... Sabe onde não tem calçada para a pessoa andar? Em frente à Secretaria de Zeladoria. Daquele lado que os Do carros lado estacionam. dos carros estacionam. Lá não tem. Se lá não tem, como você vai exigir da população? Se aquela rua que vai até o ecoponto e na frente do ecoponto não tem calçada, como que você vai pôr o ecoponto lá? Eu tô dizendo porque, de novo, empresa, líder, eu tinha que chegar o primeiro e o último a ir embora. Sim. Na minha Natural. mesa tinha que ser hiper organizada tudo. Por quê? Eu Exemplo. era a referência. Exemplo. Se eu fosse tomar café, eu tinha que me policiar para tomar do jeito, para dar menos trabalho para a moça que faz o café, para a moça que faz limpeza. O líder vai pensando nisso. Por quê? Se o subordinado vê você jogando papel no chão, Sim, ele você joga. tá ferrado. Ele acaba com a sua empresa. Com certeza. Então, eu só Se ele tô... faz, Eu só tô é sempre querendo... essa questão. Por isso que talvez essa dinâmica. Nós temos um problema de limpeza ou de outras coisas na cidade que é reflexo do povo. Nosso povo tem uma grande deficiência em organização, higiene, limpeza e respeito no trânsito. Mas... Independente disso, na sua empresa, mesmo tendo tudo isso, você não tem que... Você vai se policiando. Então, por isso que eu tô querendo dizer, nessa crítica. Mas vamos voltar ao assunto lá que você tá... Não, mas assim, nessa questão, honestamente, pelo que eu acompanhei, eu falo aí pelo circuito que deve ser semelhante. Entra a questão da Artesp ali com Intervias. Mas ele tem que... A prefeitura tem que exigir. É postura. Aí Então, a gente bate o pé lá, igual nós queríamos fazer um estacionamento lá. Eles não deixam fazer nada naquela faixa. Eu até achava que conseguiríamos. Mas da calçada a postura. Uma vez eu fiz uma crítica e o atual chefe de gabinete respondeu de forma indelicada. É muito simples multar aqui, coisa. Mas por que não multou a Artéries? Por que não fez a calçada? Porque ele tem medo. Eu não sabia dessa posição de multar a Artesp. É um cidadão como outro qualquer, é um CNPJ como outro qualquer. Só que
é muito conveniente vir aqui e atuar em frente ao Jorge. Isso é fácil. O fiscal de postura veio aqui e fez. O Raminho e lá não vai. Por quê? Cagão. Porque funcionário da prefeitura também é cagão. Alguns. É muito bonito multar o Marco Antônio Mourão. Mas por que não multou o Artérios? Por que não multou o governo do estado que não deixou limpo o coisa? Daí fica falando na entrevista, não sei o que lá, não pode. Pode sim, pode multar até a prefeitura. Vê a lei. Então, o que acontece é que a prefeitura está dominada por funcionários... Não, pera um pouquinho. Dominado por funcionários públicos de carreiras que criam dificuldade para o cidadão comum. Mas para quem ele tem que fazer, não faz. Ah, eu concordo. E é isso que é covardia. São covardes. Porque é muito simples pegar o cidadão pobre e fazer. Por que não multou o Estado? Por que não multou o Artérios? Porque é cagão. Tem muito funcionário público que aproveita. Porque é um cagão. E na frente... E agora tá na chefia do gabinete. E você sabe uma coisa Agora legal? é fácil, né? Ganhando 20 conto por mês. E é isso que o André tá fazendo errado. Ao dar o de carteira. Só pra você ter uma ideia. Um secretário do André, sem ser de carreira, ganhava 14. Os de carreira estão ganhando 25. Mas como? Por causa dos quinquênio, anuênio, tudo. Penduricário. O André tá fazendo a mesma coisa que ele fez na década passada, inchando a folha de pagamento. Porque eu não sei, assim... Não, é só pegar a folha hoje. O chefe de gabinete, Qual é o salário dele hoje? na minha cabeça, ele estava ganhando o salário do secretário. Não, mas daí ele ganha o quinquênio sobre o salário do secretário, o anuênio, tudo. Daí tudo que Sim. vai tudo pra cima. Mas Ó, nesse período. É nesse período, mas então ele não ganha mais? Ah, mas essas leis aí são... Não, do André. É do André essas leis. Não. Por isso que nós temos os marajás da prefeitura. Não As discordo. leis... Quem Mas você acabou... tá falando de quantos anos atrás? Isso aí Lá, tá- não, então, lá as atrás. leis que o André De aprovou 20 e poucos anos do atrás. Porto Prévio, foi o André que criou. Sim. E ele não tem... Por isso que ele tem que fazer essas mudanças. Ó, eu peguei o caso lá de um rapaz que foi mandado embora. O rapaz trabalhava independente de qualquer coisa. Ele ganhava 14. Da pessoa que entrou no lugar dele tá ganhando mais de 20. Porque tinha coisas que veio... Que e incorpora. É, o funcionário público, ele tem um monte de benefício. Então, Tem. mas daí o que você tem que fazer? Você não pode fazer isso. Como um bom gestor, você não pode fazer isso. Ele vai deixar uma herança maldita como ele deixou quando ele saiu. Tem que ser consertado. E o duro, se ele não consertar, a folha de pagamento da prefeitura já está... Eu só na tô onde querendo... entra aquela É que a questão da gente empresa. mudou o assunto. Mas eu olhei, eu fiquei abismado na hora que eu olhei. Por quê? A gente não critica os marajás? Os que saíram de cargo, porque vai incorporando. Ah, eu sou um cara assim, né? Mas aí vamos... Não, mas... Desculpa Como eu aí, falo. é que caiu, porque olha o exemplo. Você concorda que a Secretaria de Zeladoria não tem a calçada na frente? Por que, Não que eu tem vou ter? exemplo, né? Por que eu vou fazer? Sim. Se a Eu- Só calçada- tem uma diferença, né? Você vai tomar multa. Mas por quê? É isso que eu acho errado. Não, mas ele podia... E eu compartilho muitas dessas coisas também nas redes sociais. Quando eu vejo, eu trabalho dentro, ali eu sou do Corpo Bombeiro, eu trabalho dentro da Polícia Militar. Só que eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Não tem, comigo não existe corporativismo, quero que se foda. Você tá errado, você vai tomar no cu, não tô nem aí. Então o que acontece? Eu vejo muita coisa na internet e eu jogo nos grupos. Os caras não compartilham. Mas vem depois, oh, nossa, é foda, isso aí é foda, mas você não compartilha, né? Pô, mas você sabe como é que é. Entendeu aquela questão? A pessoa tá vendo que tá errado, mas cruza o braço e fala, eu não posso fazer nada, né? Não pode porque não quer. A maioria das pessoas tem uma certa covardia. Porque, cara, pô, eu tenho que segurar meu emprego, né? Eu tenho que manter aqui, porque eu não faço outra coisa, Jorge. Você tem outras coisas, você tem outras habilidades, eu não sei fazer nada. É aí que eu falo pra você. Eu saí do Brasil a primeira vez de raiva, cara. E a segunda também, na verdade. Por causa disso. Cara, sabe quando você... Pô, velho, se o cara não tem coragem de falar, fazer piorou. Mas aí, agora vamos falar, pegando assim, né? De todo esse processo que você falou, né? Que chegou lá e viu que a burocracia é um impeditivo. Agora, dá para melhorar um pouco, não dá?
que você acha com a sua visão de empresário? Porque eu sou a favor de sempre ter gente da iniciativa privada liderando o serviço público, que é o único Sim. jeito dele melhorar. Por isso que eu sou contra gente de carreira que só viveu Assumir chefia. de decisão porque ele tem a visão só de carreira. Ou seja, ele não pensa no todo de empresa. Mas Deveria, sim, uma opinião. A pessoa, ela já tem um monte de penduricalho no salário dela. Se ela for assumir uma chefia, tem que ser posto um teto. Porque imagina, o cara vem pra chefia e aí aquilo é exponencial. Então, dobra o negócio. Só que eu pago imposto também. Então eu fico pensando assim, ao mesmo tempo, na época da briga do questão do aumento salarial, eu em nenhum momento fui na internet reclamar. Legal, eu quero aumento do meu salário. Só que quem paga esse aumento? O povo. Eu sou libertário. Você sabe o que é isso? Sim. Eu penso na seguinte opinião. Se a maioria vai se fuder por causa de meia dúzia, então não é uma coisa boa. Então tem muito... Você não compartilha... Não concordo. Não concordo. Porque olha a situação desgraçada que tá o país. Então eu não vou ser hipócrita. Pra mim, uma pessoa hipócrita é a pessoa mais filha da puta do planeta. Então, pra mim, é uma coisa que eu não admito a hipocrisia. E isso eu cobro. Na verdade, vamos lá. Deixa eu pensar aqui tudo que eu tenho que colocar em ordem e... Não. Com cautela, né? Não. E na verdade, é o que eu falei. Lembrando aqui, pessoal, foi uma posição minha. Não tem nada a ver com a Alan. Eu só peguei um gancho porque tanto nós que militamos na iniciativa privada, a gente sabe, e principalmente quando a gente ocupa cargo de liderança, o quanto que a gente tem que pensar no que a gente faz na nossa empresa. Sim. Mesmo sendo dono, às vezes, mas você não se comporta como dono. É que eu falo assim, que na verdade eu se comporto como líder. E o líder tem porque, senão vira uma zona. Sim. De fato, nós temos que sempre estar pensando no que estamos transmitindo. Eu acho que isso aí não é só na questão de vida privada, assim como filho, pai, esposo, né? Então, você está sempre transmitindo algo para alguém que está te acompanhando. Na questão política, até por isso que eu não quis logo ser um prefeito, porque eu nem sabia que poderia atuar esses órgãos, como foi citado, nem inclusive a própria prefeitura. Vou, inclusive, buscar conhecimento sobre isso. O cara respondeu para mim num questionamento que não podia. Daí eu fui atrás de um advogado. Falta de conhecimento não é errado. E ele pegou a lei e tudo. Daí eu fui ver, pode sim. Ainda mais no Brasil, onde a lei eu falo pra você, eu acredito mais na questão da lei, da gravidade. Pode atuar até a prefeitura. Porque da lei brasileira? É lógico que vai ter que se defender. E quem vai pagar é a prefeitura. E eu não sou um tecnocrata público, não sou um cara que é funcionário público, não sou amparado por leis, não conheço tudo do nosso município em termos jurídicos, mas eles podem conhecer. Então, assim, cada um dentro da sua responsabilidade. É mais ou menos assim, ó. Um carro da prefeitura pode percorrer sem licenciamento? Não. Não. Então é isso. A lei é igual para todos. Sim. Um carro de um deputado pode estacionar sem pagar zona azul? Não. Acabou. É simples o funcionário fazer esse paralelo. Daí ele atua. Daí cabe aos órgãos representativos tentar defender. Mas aí vem aquela questão que a gente estava discutindo, Precisa né? ter vontade. Vontade e coragem. Entendeu? Aí é o fator maior. Porque o detalhe é o seguinte, eu vejo... Eu fiz na impressora 3D. Viu acho que o Jorge teve uma experiência recente na prefeitura, né, Jorge? Foi você que comentou? Uma funcionária lá. Puta que eu passo, só de lembrar da raiva. O que eu vejo é que o funcionário público, seja aqui, Porto, seja em qualquer lugar... Até porque eu sou, né? Mas alguns funcionários públicos é o seguinte, dependendo de quem vai, é um jeito. E não pode. Ele tem que ser republicano. E você tá lá, você percebeu. E eu percebi, porque eu trabalhei na prefeitura, isso, que dependendo da pessoa, a lei é de um jeito. Dependendo da outra, é outro. E isso é muito ruim, mas deixando lá seus paladar. Você não, mas então, né, assim, é que nem eu falei.
é bom sempre Depois que a esses gente entra, que a gente bate-papos vê, né? para ir aprendendo, para ir entendendo como funciona. Muitas pessoas acham que às vezes eu tô por trás de várias decisões que estão Senão fica o sendo áudio fora. tomadas e eu não fico o tempo todo na prefeitura, eu ainda sou empresário. Eu pego algumas pautas ali que eu quero levantar a bandeira, que eu tento trazer algo para Porto Ferreira, e aí, mesmo assim, eu ainda preciso apresentar, comprovar e ter o aval do prefeito. Isso é um desafio grande para mim, inclusive eu falei para ele, ele tem ciência, porque imagina só, um cara empresário, empreendedor, toda a vida caminhando sozinho, define os próximos passos, decide o que vai ser feito. Por mais que acham que eu tenho poder de execução, eu chego ali, eu preciso apresentar tudo, e é ele quem decide se vai ou não andar. Então, é difícil para mim também, né? É mais uma opinião, né? É mais uma opinião. Tudo isso, gente, está sendo difícil para mim. Eu estou aprendendo, eu estou me moldando, né? Ontem mesmo eu tive um desentendimento breve com o secretário, porque tem os argumentos a favor da forma como uma estrutura de funcionalismo público que eu discordo. E a gente chegou a dar uma breve desentendida. Tudo bem, eu não tenho problema. Mas eu tenho essa visão, realmente. O cara que tem a carreira, é algo que eles pedem. Muitos, inclusive até os bombeiros pediram um plano de carreira municipal, alguma coisa assim, né? É algo que todo mundo quer construir para sua vida, para que você possa se desenvolver. Não sou contrário. Mas criou-se muitas bardas dentro do funcionalismo público. Na outra gestão cortou um tanto bom, né? Mas ainda permanecem. Recentemente eu descobri que um funcionário público tem 30 dias de férias, mais 18 de licença-prêmio, né? Licença-prêmio. Licença-prêmio é após 5 anos, você tem direito a uma férias adicional, mas aqui você não em pode Porto Ferreira faltar, mudou. tem um Não, monte é de- que mudou, pode ser tirado ano a ano. Aqui é ano a ano. As suas tá. depois de 5 anos, 3 meses. Aí dividiu, ficou proporcional 18 dias por ano. Então você cumpre um ano, você pode pegar 18 dias. Entendi. Então, mas a reforma... Eu Essas espero... mudanças de lei, cara, Não, eu já então... nem tava a par disso. Se servir de consolo na reforma administrativa que está para ser votado Sim. lá no Congresso, porque acabou já para o funcionalismo federal, né? Agora vai ser para todos. Porque todo mundo vai ter 30 dias. Por quê? É muito privilégio. Isso onera, porque daí pode ser E no pecúnia. judiciário isso aí? Onera. Tudo, vai ser para todos. Aí você pega o Tribunal de Contas que o vem judiciário aqui. é o que mais para, né? Não, é o judiciário sim, mas é o que eu estou dizendo. Só que, eu vou falar... Se a Desse gente... jeito, o funcionário público nunca mais vota em mim. Não, mas é o seguinte, se a gente não... Mas eu luto para diminuir a máquina. O que Tem acontece... que ser o mínimo. Não, o que acontece, eu participei. O que a gente discute, se a gente não consegue resolver aqui em Porto Ferreira, como que a gente vai resolver do Estado? Claro, a esfera Como? é muito maior. Como que a gente vai resolver Brasília? Os Se interesses. Se os privilégios têm na Prefeitura de Porto Ferreira e a gente não consegue reduzi-los ou acabá-los, como que a gente vai exigir reduzir o de Brasília? Se a gente, nós, pobres mortais, não conseguimos resolver nem da nossa casa. E se você pegar, aí é uma crítica que eu faço a todo mundo. Se você estudar, o grande problema do Brasil está nos municípios. Tem agora um site, chama Gasto Brasil. E ele começou esse ano, a partir do impostômetro, a mesma turminha lá da associação, então não é do governo. Você lembra aquele site do impostômetro que põe? Então eles criaram o gasto. E agora tá os gastos de todos. Se fosse do governo, eu nem ia entrar também. Não dá pra acreditar. Não, é que quando é da iniciativa privada, A gente sabe que tem uma pesquisa maior. Não, é que... Eles têm que querer uma busca maior para mostrar realmente o que está acontecendo. Não, na verdade eu penso o seguinte, são dois parâmetros. Eu falo que a iniciativa privada também pode mentir, mas vamos lá. Então, eu tenho analisado os municípios, daí eu somei, né? O governo federal, aqui em Porto, hein? Estou fazendo estudo aqui no Porto. Muita gente esquece de colocar o que o governo federal manda para Porto Ferreira, que não vai para a prefeitura. Quantos aposentados do INSS tem em Porto Ferreira? Eu não sei.
calcula-se que seja 10% a 20% da população. Então, eu fiz pelo 5%. 5%, 2.500. 10%, desculpe, 10%, 5 mil. 20%. Se você verificar, o INSS vem todo esse dinheiro para nós. É do governo, só que não entra no cômputo que vem do município. Sim, não entra. Auxílio doença, não vem. Auxílio maternidade. Tudo esses daí não vem. Empréstimos subsidiados, que nem Minha Casa Minha Vida, não vem. Então, quando você soma tudo isso, você começa a verificar que quem está mais desperdiçando dinheiro no município são as prefeituras. Eu pus numa planilha, esse estudo, quando terminar esse ano do site, Gasto Brasil e mais as coisas, vai dar certinho, porque é o primeiro ano. Uhum. Porque nós vamos tentar destruir um mito, que o problema é Brasília. E, na verdade, o problema São os municípios. são os municípios. Daqui a pouco vai ter aquele conselho lá. Fecha, começa do zero. Não, é que, na verdade, se você não consegue cumprir o teto no município, não era para todo mundo, ninguém ganhar acima do prefeito? Concordo. E tem gente na prefeitura que ganha acima do prefeito. Ah, mas é porque licença-prêmio, não sei o que lá. Então, acaba com a licença-prêmio. Absurdo. Então, você... mas... Absurdo. E, ó, eu vou falar, hein? Minha esposa é funcionária pública, minha irmã é funcionária pública, privilégio, nunca gostei. Ou é para todo mundo da sociedade, ou não é para ninguém. Eu sou um cara que... Por isso que a sua frase que você falou, mas na verdade é isso, porque eles vão melhor para eles. Quando ninguém tem privilégio, é bom para todo mundo. Como eu citei lá no início, né? Eu sou um cara que gosta da meritocracia. Então, você tem que se desenvolver, correr atrás. E aí, onde se perde a leitura do que é correto? Porque o funcionário, ele pode ter benefício, tudo, mas às vezes isso vem a troco de apoio político, de conchavos, a maioria das vezes, né? Então isso é uma leitura que eu, graças a Deus, não participei de nenhuma. Até você citou algumas questões do prefeito, não sei, não participei. Não, foi lá no passado e das leis, né? Não é nada de não negociado. Não busco entendimento sobre que é falta isso. do entendimento dele do todo, né? Lógico, as questões... Hoje, assim, para você ter uma ideia, eu sou um vice-prefeito que tenta ser atuante, que tem uma proximidade, uma relação com o prefeito, mas eu não pedi nada em troca. Eu não tenho nenhuma secretaria. Não tem rabo preso. Eu não tenho nenhum cargo indicado. Eu não participei de nenhuma das escolhas de secretários e indicações dele. Muita gente fala, nossa, mas como assim? A política não é desse jeito. E, de fato, eu e ele nunca tivemos essa conversa. E aí, quem falou isso aí pra você também, de como assim a política... Já vi que não é uma pessoa que tem um pensamento bom. Então, a gente nunca teve essa conversa, não partiu dele, nem de mim. Nós tocamos assim. Eu uso hoje, até um certo tempo atrás, como eu estava com muita dificuldade na estrutura, eu pensei, por um período, em exonerar meu cargo, porque também a Sara estava demandando muito, e eu não estava gostando da experiência. Falei, nossa, gente, não é nada do que eu imaginei. Você chega e fala, poxa, eu vou levantar umas bandeiras e nós vamos sair correndo e resolver tudo, né? Mas aí o prefeito conversou comigo, falou, não é, tem que ter calma, é assim que funciona, infelizmente, né? E então você vai aprendendo, você tá com aquele ímpeto muito do cara que quer fazer tudo de imediato, porque hoje, né, a gente citamos calçada, se quebra uma calçada lá na empresa, eu vou lá e resolvo, né? Eu achei um absurdo, no início do mandato, deu problema em ar-condicionado, a empresa que é responsável é do Paraná. Falei, por que tem uma empresa do Paraná para dar manutenção no ar-condicionado? Só o gasto dessa empresa vinha... Ficou mais de mês esperando o cara poder vir aqui. Aí eu fui começando a tentar entender tudo que vinha acontecendo, fui tentar entender um pouco das licitações. Falaram, é para benefício, concorrência legal, para o melhor preço do município. Mas aí você chega lá, você começa a ver que é falho,
tanto que teve problemas depois com outra licitação. Porque a empresa ganha dando desconto, você já tem uma projeção de orçamento. Aí, qual que é o sentido de abrir um leilão para ir dando desconto? Sendo que você já projetou que você gasta X, você vai arrematar por X menos 30%. Aí cai naquela questão, um cara que é empresário, ele vai fazer a conta, não se paga. Só que o que a falha é depois. Se a Vamos supor, eu chamo você lá do Paraná para consertar, você tem tantos dias. Se você não tiver, você já entra com um processo para suspender. Só que isso dá trabalho para o procurador. Então, Porque, na verdade, você suspende, daí ele perde. Se ele tiver um problema com a Prefeitura de Porto, ele perde tudo. Daí ele vem. O grande problema é que isso dá trabalho. Dá trabalho. Eu estou dizendo porque na Prefeitura, se ele fizesse isso, o cara tinha que vir na hora. Porque o contrato provavelmente está ali. Você tem que ter especificação. Tem especificação. Tem não todos os pode. termos. Então, só que daí, quem que tem que trabalhar? Todo mundo. Você não pode... Não, eu quero... Pode notificar a pessoa. A gente chama de notificar. E daí eles não notificam ninguém. E eu, assim, honestamente, vejo todas as cabeças pensantes, secretariados, o pessoal ali no gabinete, sempre muito atarefado, pelo que eles me transmitem. Né? Sempre estão correndo, tem vários assuntos, várias coisas acontecendo. E aí eu já não sei se eles teriam capacitação ou tempo para correr atrás de todas as burocracias que aparecem. Mas, como eu citei a licitação, então, assim, são processos que foram criados que eu não consigo entender o porquê, eu não vejo os ganhos 100%, então, às vezes a empresa dá um desconto, ganha, depois ela pega o projeto e abandona, aí você tem que fazer de novo a abertura para chamar, perde prazo. Nós estamos com um problema enorme lá na entrega do monumento, lá na Avenida do Comércio, que não consegue finalizar, a empresa já sinalizou que não deve conseguir cumprir a obra, e os lojistas ao redor achando que é a prefeitura que não quer acabar. Aí eu ando lá, o cara vem e fala, quando é que vocês vão acabar isso? Eu falo, poxa, cara, nem tem previsão agora, nesse momento, porque tá numa burocracia ali que nem sabe se vai ser essa empresa que termina. Mas tá, não, pera um pouquinho. Aí tem alguma falha, né? Tem um período. Tem, já descumpriu, tá sendo multado. Não, então, notificou. Suspende ela e notifica ela pro restante. Então. Mas foi feito isso? Tá sendo feito. Não, tá sendo feito mesmo. Tá sendo feito tudo certinho e rápido? Não, porque é muito rápido isso. O que é que vai acontecer? Aí eles vão largar o projeto. Daí... Aí você tem que fazer uma nova licitação. Sim. Para ter outro vencedor, para depois se colocar lá. Só que isso tudo vai quantos meses ainda? Então, esse trâmite demora 3, 4 meses em algo que já era para estar pronto há tempo. Mas provavelmente é que não viram certinho a data de entrega. Não, mas a data não era... Já atrasou a data. Então, mas se atrasou, você já não podia permitir o aditamento. Provavelmente a prefeitura deu algum aditamento aqui. O André deve ter dado algum aditamento. Eu acho que não aditou. Eles pediram, mas não aditou. Mas então podia já notificar lá notificou. Atrás. Mas de imediato? Estão notificados. Porque na verdade eu acompanho muito o Jornal do Porto Diário. Eu não vi, entendeu? Eu não vi. A não ser que não saiu no Jornal do Porto, no Diário Oficial, alguma coisa lá. Porque eu estou dizendo o seguinte... Uma notificação oficial. Oficial e no prazo certo. Vamos dar um exemplo. Jorge tem que entregar o smartphone hoje. Ele não entrega hoje. Sim. Aí o funcionário começa... daí, 3 meses depois que ele não entregou... Jorge não entregou. Não, mas tinha que ser notificado já no primeiro dia. A primeira notificação. Daí ele não entregou em 7 dias. Outra notificação. É isso. Agora, o que é... que na iniciativa privada a gente não faz isso? Sim. E você tem que fazer isso com o contrato. Mas na privada você pode trocar o cara, né? Não, é o que eu tô dizendo. Só que na coisa você pode, desde que você faça certinho. Eu volto sim. A burocracia é feita. É que as pessoas não leem o que você pode fazer. Eu tô dizendo porque aconteceu isso num pregão lá e de relógio ponto. Porque são coisas que... Por isso que eu tô falando, você tá... Mas não, mas então, assim, são muitas coisas burocráticas. Aí eu dei um passo para trás, comecei a acompanhar mais, distante, com paciência. Aonde me permite eu chegar, eu chego. O que eu tento trazer, que eu penso que é em prol do nosso município, eu vou lá e proponho. Se vai ser acatado ou não...
Aí eu, infelizmente, não tenho o poder de bater na mesa e falar vai acontecer, O duro é isso. né? Mas eu acredito veemente em bons projetos. Eu tenho aí, eu fiz de tudo, porque eu penso que tudo que a gente reter no município é benéfico. Tanto se for com uma empresa prestando serviço, ela é da própria cidade, gera emprego, ela recolhe para o próprio município depois. O que vai entregar de benefícios para a população em termos de exames ou algumas cirurgias eletivas, coisas do tipo, consultas, qualquer coisa que a pessoa tem que se deslocar. Se a gente reter aqui, é um benefício político enorme, gera economia de transporte, benefício para o cidadão que não tem que ficar montando em carro, viajando, às vezes fazendo pré-operatório ou como que chama? Quando você vai fazer pré-operatório e você vai fazer um exame, às vezes você tem que se preparar antes, esqueci o nome. Então, assim, a pessoa não precisa ficar se deslocando, esperando, passando mal às vezes, porque ela vai fazer um exame, alguma coisa, né? Então, aqui você conseguiria reter. Eu conversei com o pessoal do Dona Balbina, tem um pouco de ociosidade ali na questão de quartos, daria para segurar a população aqui dentro, daria para ceder um espaço de sala cirúrgica para fazer alguns procedimentos. Nós temos aqui hoje tanto CDI quanto Sírios, e já tem uma parte também pelo SUS que daria para prestar vários tipos de exames para a nossa população. E aí, quando você vai para dentro, você vê que tá tudo para fora. Eu falei, caramba, por que não tá nada retendo aqui dentro? Porque entra tudo no pregão digital, o melhor preço que ganha, e aí não tem como justificar os deslocamentos e a perda de tempo como algo que seria benéfico, porque isso já está no custo da prefeitura, e aí só entra o valor do procedimento. Eu falei, gente do céu. Isso aí é na onde eu penso a questão dos vereadores, que eles têm que começar a parar de fazer lei, começar a desfazer. Porque isso aí não é uma questão de fazer, é desfazer. Tem que começar a desfazer. Bem colocado, viu? Começar a pegar tudo e começar a desfazer. Ó, isso aqui é inútil, tem que desfazer. Essa lei é inútil, tem que desfazer. Essa tem que refazer. Olha, o segredo da licitação é fazer um bom edital. Sim. Colocar o máximo de cláusulas para o bom atendimento. Você não pode restringir localidade, não pode dar prioridade a daqui. Mas você pode colocar, lógico, dentro da lei, sim, tudo com ajuda. Hoje nem precisa pensar muito nessa questão. Tem um banco de dados gigante aí, acessa aí o chat GPT. Ele fala no termo de referência. De referência. Que não, por isso que eu tô falando, ele ajuda a pensar. Mas tem que ser Então, daí você coloca, e tem que ser tecnicamente bom para o município, de acordo com a lei. Só que dá trabalho. Dá. Agora, o que existe, aí já é uma outra situação, hein? Não estou dizendo que em Porto Ferreira é assim. Às vezes isso não acontece em Porto Ferreira. O que existe é compromissos. Sim. Existe muito compromissos para quem ganhar a licitação. Já se faz editais eu sei, para ganhar o A ou B. Por isso que eu estou dizendo. Então, muito dos problemas das prefeituras, eu não estou falando de Porto Ferreira, porque eu não analisei nenhum agora do André, com o passar do tempo a gente vai analisar, né? Primeiro ano não seria perda de tempo da minha parte, porque muitas das licitações foram feitas o anterior. São renovadas. Então, o que você vai ver? Então, por que a empresa de limpeza ganhou a X e não ganhou a Y? Não, você vai lá ler o edital e verifica. Sim. Porque daí, o que eu tenho visto em outras cidades, tanto é que cada dia que passa é uma notícia de corrupção de funcionário, prisão. Toda semana tem isso. Prefeitura de Sorocaba fez contrato de saúde errado. Sim. Prefeito de São Bernardo. Acabou, cada um. Por quê? Eles fazem compromissos e quem ganha a licitação já ganha para não fazer o serviço adequadamente. Ou põe o preço menor para depois ter o aditamento. Ou põe o preço menor porque não faz. Não, isso é Tinha um empresário aqui de Porto Ferreira que, então, ele colocava assim, né? Vamos pensar assim, um prédio público. Vai ficar 1 milhão.
Ele colocava que a maior parte do custo era nos alicerces. Ou seja, o preço dele era igual ao dos outros, só que na modulagem fazia. E ele já cooptava o funcionário público. Então, ele não fazia o alicerce depois de pedir aditamento. Então, era a dinâmica desse. Esse cara foi excluído de processos em outras prefeituras, porque para ele tentar fazer isso... Ou seja, só estou dizendo que as prefeituras, aí de novo eu vou falar, as prefeituras são os maiores caos de corrupção do Brasil. Mas sim, só que assim, agora eu estou dando o meu ponto de vista, que eu trago propostas e ideias, né? Dali para frente, sai da minha mão. Então... Não é culpa sua. Não, eu só tô... Por isso que eu falei, nem de nós Porto Ferreira. estamos aqui... Isso aí por isso que eu funcionário velho. Por isso que eu falei que um bom edital é importantíssimo, porque ele vai evitar brechas. Eu até estive com o procurador, né, e falei para ele, olha, teria como a gente dar uma limitada em raio de participação, só que você mostra que você está realmente direcionando para ficar algo aqui dentro. E não era com intenção de ganhar retorno, corrupção, nada. Mas porque eu penso, falei, poxa, esses dias mesmo eu tentei mesmo. Eu tinha um recurso destinado do Carlos Sampaio, que eu queria colocar para fazer a cirurgia de colonoscopia em Porto Ferreira. Eu fui até a Beth, administradora do Dona Balbina, conversamos, ela teria condição de ceder o espaço, a gente teria que colocar uma equipe médica para fazer, eu ia destinar o recurso para uma empresa não conseguiu participar, o hospital nosso, e aí a gente não entendeu nada. E eu falei assim, então tá bom, não vou aportar o dinheiro, porque ganhou uma empresa, nem sei de onde. Tá, imagina, se tivesse uma cláusula lá, por exemplo, no ar-condicionado, que eles tinham que prestar esse atendimento em 24 horas, como é que eles iam vir? Então, aí você tem que colocar, a pessoa tem que fazer um preparo, super desconfortável, tem que cair na estrada, com aquele negócio ruim, fazer um exame. Então, assim, sabe, eu falava, gente do céu, por que nós não faríamos isso aqui? Provavelmente daria para pôr no edital que o exame teria que ser feito, o exame, não a empresa. Sim. Na cidade. Sim. Se você pôr no edital que o exame tem, que nem o Sirius não veio, ele ganhou, vamos imaginar, porque o hospital é um pouquinho semelhante ao público. Ele não teve que abrir entre aspas, uma concorrência? Sim. Mas qual que era? Prestar serviço no município. E não o hospital. Então, você pode... É o que eu estou dizendo. Só que, desculpa, eu não estou dizendo que isso acontece em Porto Ferreira. Eu estou dizendo que análise do outro. É que, às vezes, o compromisso da prefeitura X de outra cidade é com a empresa para ganhar, para ela pagar. O grande problema... Eu espero que Porto Ferreira não faça isso. Porto Ferreira, dentro dos 5 mil municípios do Brasil, seja diferente. Que a honestidade preserve. Que não... A gente chama direcionar licitação. E isso existe em outros municípios. Pirassununga aí, do lado. Aqui não consegue nem manter prefeito. Não, do lado ali. Desviaram o dinheiro até da limpeza das escolas, pô. Moral, eu preciso buscar minha filha hoje. É porque eu tô sozinho. A gente vai ter que segurar, a gente pode fazer outro programa, que é livre. Não. É o que eu tô dizendo. Por quê? O que eu penso no Alan? A gente não pode deixar você desanimar. Eu tô falando, sou um idoso já, tá? Não, tenho 62 anos. Tá firme E pra quando caramba. eu vejo jovens empresários entrando com essa visão do bem comum, que é a política. É o que eu penso. Sim. Eu falei lá no começo. Eu acredito eu quero que ela esteja conte com o radar aleatório para vir aqui expor, Sim, gravar, vai ficar gravado, a gente vai divulgar. E, primeiro, você tem cada vez mais, eu estou dizendo, porque eu conheço você desde aquela primeira conversa que você não era candidato a nada. Você estava ainda quase desistindo porque questões partidárias. Olha só que ele teve que aprender. Ele teve que aprender que até para militar na política tem que ter um partido.
Lembra que você sempre é contrário? Pra mim, então, eu não gosto já de foi, partido. Eu acho já que foi uma tem jeito. já foi uma experiência não agradável, né, Ara? Sim, eu já passei Já por um tive essa processo ali experiência. já. Então, e eu vejo você um promissor. E que não desista. Eu agradeço. Você com 38 anos, aí, ó, pai, esposo, empresário. Dizem que só aqueles que não têm tempo que a gente deve pedir ajuda. Porque se ele não tem tempo é porque ele faz. Ah, obrigado. É verdade. Conto isso, né? Quando você fala assim, E aquele ditado ruim também. Quanto mais você faz, mais você vai fazer. Mas... Você vai ganhar mais trabalho. Por quê? Porque daí que nem você tá descobrindo um monte de coisa, o quanto que é difícil. Já pensou se você desistir na primeira? Daí não faz nada, né? Vamos ver, né? Não é tão simples assim, eu tô sempre em debate com a minha esposa. Ela tá aceitando agora, né? Quem acompanha vê que ela nem me acompanha em nenhum evento público, ela não corrobora com esse meio, infelizmente. Tô tentando convencer ela a me acompanhar um pouco. Tá mudando um pouquinho a cabeça dela, né? Mas ela acompanha ali o tanto que eu sofro um pouco, que eu me sinto impactado com a demora, com a morosidade, com esse entrave. Mas faz acho que uns 2 meses aí, o prefeito conversou comigo, conseguiu me manter ali na base, não me deixou sair da política. Eu estou tentando mudar um pouco da minha conduta também, desse dinamismo que não adianta eu ficar lá pressionando e querendo achar que tem que ser do meu jeito. Eu tenho que entender que eu ainda não sou prefeito. E as pessoas falam, você vai ser candidato na próxima. E eu sempre pontuo muito bem que eu não tenho certeza se é esse o meu caminho, tá, Moral? Não. Vocês querem que eu não desista, mas Não, algo que, porque, nesse momento... E nem sempre, quando a gente fala não desistir, é a política partidária, o candidato eletivo. É ter essa visão de preocupação com o coletivo e com o amanhã. Com certeza. E eu tenho uma visão também. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. O que significa? Enquanto você tá aí, outro ruim não tá tomando lugar. Obrigado. E assim, eu tenho realmente hoje, né, a Sara tá em desenvolvimento, como eu citei. Ela é meu plano número 1, né? Não tem como eu largar a mão da Sara para ser somente vice-prefeito. Já chegou a se cogitar de eu ser secretário, mas eu também teria menos ganhos como secretário do que como empresário. Poderia... Aí as pessoas criam várias situações de mais ganhos, mas não é para isso que eu vim. Então eu também não corroboro com isso. Então eu prefiro ser um cara íntegro, gosto de andar livremente. Chega de fim de semana, teve até alguém que falou assim, moxa, mas você é vice-prefeito e anda de chinelo e bermuda? Eu falei, eu sou desse jeito, eu gosto de manter minha autenticidade. Eu sempre fui um menino que gostou de jogar bola, tenho muitas amizades no meio do futebol, vou nos bairros periféricos ver o pessoal e não estou fazendo campanha, porque eu sou dessa maneira, é isso que eu cultivo e é assim que eu quero continuar sendo, independente de onde eu for chegar. Né? O Alan é empresário, que tem vários amigos que falam, poxa, admiro seu pai, admiro você, seus irmãos, sua família, porque vocês sempre foram muito humildes, muito honestos no trato com todo mundo, e eu acho que é essa que é a nossa essência, né? Quem conhece a nossa família, tanto de pai e mãe, são famílias advindas de sítio, então já vem com aquela pegada de ser receptivo, de tratar bem todo mundo como se fosse da própria família, e é isso que eu quero manter sempre. Eu não quero ser alguém que demonstra interesse por ser político, não quero mudar a conduta com ninguém, porque agora eu sou vice-prefeito. Eu já até me policio um pouco, às vezes, para eu reparar mais nas pessoas, porque às vezes eu sou um cara que vive na minha cabeça, pensando em tanta coisas, e aí eu às vezes não percebo o meio. Então eu já tô me policiando, porque às vezes a pessoa fala, poxa, agora o cara nem olhou para mim. Não é, que às vezes eu tô lá. Concentrado, pensando, porque a gente tá dirigindo o carro pensando em alguma coisa, né? É assim. Mas tô me policiando também, porque eu quero sempre ser uma pessoa que atende. E isso é legal na parte da política, né? O acesso que ela proporciona. Eu não tinha nem ideia de nada do que eu tô vivendo, gente. Mas você concorda com quanto de informações que você tá tendo de como que funciona a máquina pública não é bom?
Sim, Não ajuda a solucionar o problema dos outros. sim, sim. Isso que é o importante. É isso quando que a eu- gente tem essa capacidade. Quando a minha esposa vinha e falava assim, ó, não tá bom pra você, sai. Então, Larga a mas mão. é isso que eu tô pensando. E eu, Ocupa o espaço. e eu falava Não pra ela, faça na- Kelly... Não fazer nada hoje é bom. Sim. Melhor do que uma pessoa ruim Não, que faz mas- uma coisa ruim. Mas Então, assim, e faz. Eu falei assim, É. Kelly, o lado bom é o acesso. Eu conheço, hoje eu consigo falar com secretários, pedir algumas demandas. Isso não, eu não sei se às vezes vocês consideram que isso é errado ou não, Não, mas tá isso certo. é o Opinião certo. válida. Porque as pessoas trazem problemas Não, e eu é posso, como correto. vice-prefeito, Não, você foi cobrar eleito delas. também. Sim. Isso. Você não parece, mas lá em São Bernardo, do dia para noite, a vice não teve que assumir? Sim. Do dia para noite. O cara foi destituído do dia para noite. E a moça entrou lá, dá a impressão de uma pessoa, pelo menos eu vi na entrevista dela, uma pessoa hiper inteligente. E é isso. Então você é vice-prefeito e eu acredito que você está no caminho certo. É Obrigado. doloroso? Muito. Eu sei que é, mas sem dor não há satisfação. no pain, no gain. Mas eu agradeço o espaço, não sei como tá o tempo de vocês, né? Na verdade, assim, é que a minha mulher, ela tá em São Paulo, minha filha tá estudando e eu tenho que pegar ela meio-dia. Então, tipo assim, a gente tem aí mais 5 minutos pra fazer Então você dá só. finalização. Faz você e deixa a gente falar menos, Mas porque nós falamos demais. hoje o tempo pode parar aqui. Se você falar pra ele, não, vamos voltar à tarde, a gente volta à tarde aqui de novo, não tem Não, problema. assim, Mas Sim. vamos fazer o seguinte, Alan. Ponha-se na sua agenda. Daqui um mês, eu Sim. vou te contatar de novo. Pode ser? Sem problema nenhum. Viu, pessoal? É. Olha, quem está nos ouvindo tal, a gente vai... Por quê? O que você ouviu de problema hoje, você já joga pra cima da turma lá. Porque é o eu seguinte, jogo. é uma pessoa extremamente capaz, Obrigado. bem intencionada, desde o primeiro momento que eu conversei contigo, sem aspiração, e eu não... Você sabe que eu não tenho, apesar de muita gente falar que a gente tem inspiração, eu não tenho. Lógico, eu gosto de política, e o Jorge também gosta, porque a gente acha que, como Na ele verdade, fala... Eu não gosto, é que é necessário. Ele fala assim, se a gente não fizer isso, a população vai reclamar. E a ideia nossa é que a população chegue em 2028 consciente das dificuldades, nem tudo dá para fazer do dia para a noite. Por isso que você falando desse jeito, transmite honestidade para a população. Olha, não é desse jeito. Ó, então, lá na praça, além dos problemas normais de qualquer construção, existe uma questão burocrática, que é mais demorada. Então, talvez o empresário vai entender, desde que... Eu explico. Então, e é isso que é importante. Aí é que acontece, quando a pessoa procura, por isso que eu respondo, como citei num certo momento. Porque eu quero transmitir o que realmente está acontecendo, né? Então, vamos dizer assim, você pode falar qualquer benefício. Sempre alguém vai lá e vai falar assim, a saúde está um caos. Você pode estar falando qualquer assunto, alguém vai lá e fala da saúde. Então, você pode evidenciar que você fez algo que você imagina, como eu imagino, e eu tenho a minha irmã que é médica, e ela falou, nossa, ter colocado o terceiro médico no PS melhorou muito. Melhorou. Para ela, que é médica, melhorou para muitas pessoas que pode ter agilizado o atendimento. Desafogou. Só que tem gente que ainda continua reclamando. O que eu vou fazer? Eu não vou conseguir agradar todo mundo. Mas aí não vai resolver 100% E de não todos vai os resolver problemas. 100%. Nunca. Né? A vida nossa Esses é assim. tempos atrás, eu tive com um baita de um empresário. E ele virou e falou assim para mim, eu não participo de associação, eu não faço arrecadação por fora, porque eu pago os impostos e é obrigação da prefeitura me entregar tudo. Eu escutei, pensei, falei, tem muitas pessoas que pensam desse jeito, mas aí, como você citou, pode ser municipal, federal, estadual, seja o que for. Infelizmente, a gente não vive esse mundo de maravilha há tempos. Não é culpa de quem está aqui, quem já teve, não é não, é histórico. Né? A gente arrecada e não consegue transferir para o povo tudo. Hoje, nós precisamos de tudo, basicamente, por fora. Você tem que ter seguro do carro, de casa, da vida, plano de saúde, porque senão, se você depender único e exclusivamente do poder público, você pode acabar sendo surpreendido negativamente, vamos dizer assim. E aí você vai querer reclamar e, tipo, tudo tem que ser resolvido dessa maneira? Não dá, gente, infelizmente.
E é por um processo que está amarrado historicamente, podem ter pessoas que se beneficiam, mas hoje você pega na questão de saúde. Há várias especialidades que não tem nem médico mais para o poder público colocar para atender. Não é só aqui. Tem algumas especialidades que está atendendo regionalmente. Esse cara, porque não tem profissional, ele atende várias cidades. Daí tem 2, 3 consultas no mês e a lista fica enorme. E a pessoa acha que o problema é único, exclusivo de Porto Ferreira. E todo mundo manda lá, nossa, tô desde o ano passado. E aí você vai... Eu pegava e ia lá, não, por quê? Porque é assim, ó, tem de lá na DRS. É um por mês só. A fila nossa tem um monte de pessoa. Eu falo, gente do céu, como é que resolve algo desse tamanho? A gente vai fazer assim, mês que vem, se você quiser voltar aqui, aí você vai vir com a sua ideia de modernização. O que na sua ideia pode ser Vamos fazer assim. mudado, inclusive mudado na lei, para você chegar num vereador, ó, tá vendo isso aqui, ó, essa lei aqui, ó, isso aqui tem que ser mudado, isso aqui é inútil. Vamos refazer isso aqui. E tem que vir deles, né? E talvez... Não, pode partir também do executivo. Ah, não, tô falando questão de votação. E do projeto, porque na verdade sai do executivo para mandar para lá e para ser aprovado. O que a gente podia fazer? Vamos, lógico, vai depender de você, tudo. Pensa, uma vez por mês, a gente fazer um radar aleatório com ele. E se você quiser, olha, nós vamos falar desse assunto. Você pode nos limitar, tá bom? Não, a gente... Não. Mas sim, é bom porque às vezes a gente pega um assunto E destrincha ele. É que justamente esse horário que é ruim, perto da meio-dia, que é onde eu quero... Depois desse horário... Depois mas a pode gente ser outro tem, horário. a gente faz à tarde e põe fica... água, salgadinho e fica Porque à vontade, depois ó. ele faz Aí os sim. cortes, ele pode depois te ajudar também, Claro. se precisar. Porque o Jorge, nesse ponto de direção de vídeo e áudio, eu vou falar, É o você cara. é um expert, tá? Parabéns. De vez em quando ele faz coisa que Deus duvida. Que ele não acredita. Desculpa, eu não vou falar. Não, assim, eu sou ateu, mas não sou à toa, né? Então que a gente fala assim, eu só não usando acredito, alguns mas não vídeos sou. que eu vi e tal, eu falei assim, caramba, parece aqueles filmes que a gente assistia lá do Spielberg, né? Aquelas coisas lá, que a gente, mas como que os caras faziam isso? E hoje, Hoje a tecnologia tá... e ele ajudou. Mas, ó, faz suas complementações e vamos marcar para daqui 30 dias, aproximadamente, 4 semanas. Claro, eu fico à disposição sempre. Eu adoro bate-papo. Eu gosto muito de colocar o meu ponto de vista e demonstrar o que eu vim fazer na política e tudo que eu estou aprendendo realmente, tanto de forma positiva quanto negativa. E eu sempre uso que tudo isso é construção, independente de onde eu vou chegar no meu caminho político. Eu até penso às vezes, poxa, dependendo da forma que eu conseguisse interagir e ajudar, eu poderia ser visto toda a vida, porque eu conseguiria estar nos dois lados que eu gosto, né? Porque se um dia eu quiser ser prefeito, eu teria que sair da minha vida profissional. E isso é hoje algo que eu não encaro ainda. Então, não tenho esse momento de reflexão que falo, não, eu vou sair da minha empresa amanhã. É algo muito dolorido para mim, porque é uma construção de uma vida, né? E é gostoso. Mas agradeço a atenção de vocês, o tempo. Eu não sei quantos espectadores estiveram acompanhando ao vivo, mas... O vivo fica oscilando 10, oscila. 9... Mas oscila quem quer mais, que seja... É que o mais importante é o Que fica espaço gravado para a Lógico. população e também para a população dizer, olha, aquele lá é o Alan, ele foi lá e fala. Sim. Na próxima vez, a gente... Então, na verdade, Lógico. vamos imaginar que em 2028 a população esteja mais politizada, não partidária, do que hoje. Já fizemos a A nossa, nossa parte. parte, com certeza. Gostei Porque do posicionamento. Porque é a politização. Nós precisamos de politização. São coisas completamente Lógico. diferentes. Eu quero que os partidos se partam. Você fala isso aí. E eu vejo, sempre vi de você, uma preocupação muito grande, principalmente para o empresário. Eu estou dizendo que muitas vezes os nossos políticos esquecem dos empresários, principalmente no que nós chamamos de pequeno e médio das cidades pequenas. Às vezes a gente é grande na nossa cidade, mas comparando com o Brasil, Sim. a gente não é. E os empresários, muitas vezes, são esquecidos. E eles é que geram mais empregos, mais arrecadação de impostos e que mais sofrem
quando o governo pisa no tomate. Sim, sem dúvidas. Bem Então, colocado. eu acredito que nós temos que colocar isso. E que o empresário, ele ajuda no desenvolvimento da nossa coletividade. E você é um Com que está certeza. ajudando de duas maneiras. Obrigado. Usando seu tempo a favor da população. por favor da população. Além de ser empresário, porque você... Sim, sim. Isso é realmente algo que eu gosto. É algo que eu estou me dispondo, estou aprendendo, né? Passou o período das dúvidas, mas agora estou cada vez gostando mais. Gosto de interagir, gosto de aprender. Também estou muito focado dentro da Sara, nós estamos nos desenvolvendo, muitos projetos acontecendo. E isso tudo só faz com que eu cresça, que eu fortaleça, que eu consiga ter cada vez mais opinião e posicionamento. E eu agradeço o espaço de vocês por estarem aqui deixando eu falar livremente. Eu gosto de falar livremente, tá, gente? Não gosto de ficar dentro de cordialidades, limitações. Mas, realmente, eu acho que quando se reúnem pessoas que pensam em fazer o bem, uma hora a população vai ser agraciada com alguma ação que nós podemos fazer para elas. Porque nós queremos fazer algo que impacte na vida da pessoa no dia a dia. Até porque a gente vive aqui, nossos filhos vão continuar vivendo. Isso mesmo. Então, é muito gostoso quando você se sente bem, como eu disse, em um país ou em alguma cidade que está melhor organizada do que a nossa, e nós pudermos trazer isso e melhorar o nosso dia a dia familiar, nosso dia a dia turístico, nosso dia a dia aqui de suporte público para a população, é o que nós temos que fazer. E eu venho com essa mentalidade e eu estou sempre ali, sugerindo projetos que possam beneficiar a população. O prefeito tem bons planos, vai entregar um bom trabalho, eu tenho certeza, porque ele tem projetos muito legais, na minha opinião, né? Provavelmente vamos abrir PA em breve, vamos ter um núcleo de autismo. Então, são coisas que Porto Ferreira precisa, que vai retomar, vão ter mais moradias, que é um déficit da nossa cidade. Então, acho que ele também vai fazer a parte dele, né? Então, vamos unir forças e trazer coisas melhores para Porto Ferreira, com certeza. É isso aí. Valeu, Jorge. Valeu. Obrigado, Até a viu, próxima. gente? Valeu. Obrigado aí, viu? Eu que agradeço.